Vamos trazer Theo Cury aqui para a tela, Débora Bergamasco. Muito boa tarde, agora com mais calma, Theo. Queria te ouvir um pouco do quanto esse evento cumpriu a função que era pretendida pelo governo, marcar o que eles estão chamando de... falam que é a volta por cima do Brasil, mas a gente sabe que a leitura é para tentar dar a volta por cima nos índices de popularidade do governo, a despeito de publicamente negarem. E o quanto esta declaração do ministro Sidônio Palmeira, ao atribuir ali responsabilidade aos demais ministros do governo, o quanto isso pode ser um chamado para todo mundo remar junto para o mesmo lado, ou pode criar alguns atritos no momento em que o governo não tem esta margem de manobra, uma equipe ali tensionada num momento de maior dificuldade em termos de aprovação para Lula. Yuri, boa tarde para você, para a Débora, excelente tarde para quem nos acompanha. Tudo que você mencionou, eu acho que é o que a gente está vendo. Então, é de fato um chamado. Isso pode gerar, sim, atrito, porque alguns ministros devem considerar que eles estão fazendo um trabalho no caminho correto e, ao mesmo tempo, é uma bucha que assumiu o ministro da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República. A desaprovação, e a gente trouxe ontem aqui esse histórico, começa antes do Sidônio Palmeira assumir o cargo dele, na troca que o presidente Lula promoveu, tirando o Paulo Pimenta da frente desse Ministério da Secretaria de Comunicação, colocando o Sidônio. Isso aconteceu no começo desse ano. Então, ele chega já com a desaprovação em alta, já com o começo da queda da popularidade do presidente Lula. Mas, desde então, não houve nada que fosse feito pelo governo nesses últimos meses, desde que Sidônio está à frente da pasta, que de fato desse uma guinada nos indicadores que a gente está acompanhando. Não houve. Obviamente não é um trabalho só dele. Então, por isso que tem razão ele quando diz que é uma responsabilidade, é uma culpa, como a Tarja está dizendo aí, de todos os ministros. É uma participação coletiva, tanto para o sucesso do governo como para o insucesso do governo, com participação, inclusive, do presidente da República. Algumas medidas anunciadas ao longo das últimas semanas e dos últimos meses têm o objetivo de reverter esse cenário que não é nem um pouco bom para um governo que chega aí na sua metade, mirando 2026 em busca de uma reeleição para ficar mais 4 anos tocando as políticas públicas que acredita. Então, algumas das medidas foram, grande parte dessas medidas foram para a área econômica, como a gente vem dizendo aqui ao longo dos últimos tempos. Isenção para o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a liberação do FGTS, uma injeção de recursos no Minha Casa Minha Vida. São medidas que são feitas, o consignado, por exemplo, para a classe média também. Então, tudo são medidas para atrair a classe média que vem se descolando do presidente, principalmente aqueles que apoiaram Lula no segundo turno das eleições de 2022. Se isso que eu digo, o evento de hoje, será um marco para a virada, só as ações práticas é que vão dizer. Não dá para, na minha avaliação, considerar que o evento de hoje vai ser milagroso se o governo não conseguir colocar em prática, e não só colocar em prática o que precisa ser feito, mas fazer, e aí essa é a maior dificuldade de todas, fazer com que a população se convença do que o governo está fazendo de fato é vantajoso para a população a ponto de embarcarem e apoiarem esse governo numa reeleição eventual no ano que vem. Então, para além de fazer, é preciso convencer por meio dessas ações. É interessante, Theo, porque é exatamente isso. Quer dizer, ele fala que Sidônio Palmeira, que é o ministro da Comunicação Social do governo, né? Responsável ali pela propaganda, pela comunicação, ele fala o seguinte: a culpa é dos ministros por impopularidade. Mas sob qual aspecto, né, Theo, como você traz? Sob o aspecto de fazer bem, fazer muito, mas não conseguir comunicar à população o que o seu próprio ministério está fazendo. E aí, responsabilidade de todos os ministérios, é isso que ele disse. Então, a culpa, né, na verdade, não é por não fazer direito, não é porque os ministérios, o governo esteja falhando na
produção, né, no trabalho, na gestão, mas sim em informar a população. E é aí que fica a dúvida do diagnóstico, se esse diagnóstico está ou não correto. Por quê? Porque, na verdade, como o Theo coloca, a ver se esse evento será milagroso, porque junto com esse evento, para tentar chamar atenção, né, e contar, pontuar, divulgar o que o governo está fazendo, entra no ar agora uma campanha, rádio, TV, mídias digitais, né, redes sociais, enfim, uma campanha robusta de comunicação de balanço para contar o que o governo fez e disponibiliza para a população nesses 2 anos. Então, a ver, de fato, como o Theo Cury disse, todo esse pacote agora informando a população, se essa população será convencida de que, não, então tá bom, eu não sabia que tinha tudo isso, e isso me convenceu de fato, então agora vou passar a aprovar o governo Lula. Excelente, Theo Cury, muito obrigada pela sua análise.